Muito bom dia a todos. Peço desculpa, mas estava só aqui a tratar do meu PowerPoint. Em primeiro lugar, agradeço o convite que me foi endereçado pelo Centro de Estudos Judiciários e pela Ordem dos Advogados para participar nestas jornadas. A minha apresentação subordina-se ao tema desta mesa, o novo regime geral tutelar civil, as novidades legais e, enquanto Procuradora da República, ou seja, magistrada do Ministério Público, como sabem, eu tentei, dentro do novo regime, focar a tónica de intervenção do Ministério Público nesta nova lei. O artigo 17 do regime, que dispõe sobre a iniciativa processual, diz que o Ministério Público é titular da iniciativa processual, entre outros, designadamente a criança com idade superior a 12 anos. E compete especialmente ao Ministério Público, face ao disposto nos números 2 e 3 do mesmo preceito legal, instruir e decidir os processos de averiguação oficiosa ou impugnação de averiguação oficiosa da maternidade ou da paternidade ou impugnação desta, representar as crianças em juízo, estar presente em todas as diligências e atos processuais presididos pelo juiz. É novidade a prelação de decisão nos processos de averiguação oficiosa de maternidade ou de paternidade ou impugnação desta, havendo neste particular aspecto de judicialização da matéria em causa e que abordaremos mais tarde nesta apresentação. A representação das crianças em juízo, com as específicas atribuições constantes do número 2 daquele artigo 17, que nos diz que o Ministério Público deve intentar ações em nome da criança, requerer ações de regulação e a defesa dos seus direitos e usar de quaisquer meios judiciais necessários à defesa dos seus direitos e superior interesse, não constitui novidade, uma vez que, por força das regras estatutárias aplicáveis ao Ministério Público, impende sobre esta magistratura, para além do mais, a representação dos incapazes e neles se incluindo as crianças ou jovens até aos 18 anos, atenta à sua incapacidade em razão da idade para o exercício de direitos. É o que resulta das normas aqui referenciadas, artigo 122 e 123 do Código Civil e o artigo 3º, número 1, alínea A do nosso Estatuto. Ainda assim, o legislador consagrou a possibilidade de a criança com idade superior a 12 anos tomar a iniciativa processual, instaurando ela própria a providência tutelar civil adequada à situação concreta e isto constitui efetivamente novidade legal e é uma exceção à regra da incapacidade para o exercício de direitos. No que concerne a esta novidade, ou seja, a garantia da iniciativa processual por parte da criança com idade superior a 12 anos, ainda que resulte claro da norma contida no número 1 do artigo 18, que a obrigatoriedade da constituição de advogado se cinge à fase de recurso, não podemos deixar de formular algumas questões relacionadas com o exercício prático deste direito. E aqui vão elas. A iniciativa processual estará dependente da nomeação de advogado à criança nos termos da Lei do Apoio Judiciário? Poderá a ação prosseguir os seus normais trâmites com a simples apresentação de um requerimento pela própria criança? Deverá considerar-se que o requerimento formulado abrangerá também a solicitação de nomeação de advogado ao Tribunal, ainda que não esteja expressamente referida tal pretensão? Foi esta a solução encontrada no artigo 10º, número 2 da Lei do Apadrinhamento, com a nova redação dada pelo artigo 3º da Lei 141/15. Ou o Ministério Público, no exercício das suas funções, deverá colmatar as eventuais insuficiências e ou incorreções de uma intervenção processual desencadeada e prosseguida por uma criança que, não obstante a maturidade que o legislador presumiu, pode não estar, eventualmente, preparada para tal desempenho. Estas questões depois ficarão para debate se considerarem que têm interesse a sua discussão. Relativamente à obrigatoriedade de comparência a todas as diligências presididas pelo juiz, imposta pelo número 3 do artigo 17, não surgem dúvidas quanto à presença do magistrado do Ministério Público nas conferências de pais e demais diligências ordenadas no decurso da regular tramitação da providência tutelar civil, qualquer que seja a sua espécie e tenha sido ou não da sua iniciativa a instauração da ação em causa.
Atualmente, encontra-se resolvida a questão longamente discutida, face ao anterior silêncio da OTM, sobre a necessidade da presença do magistrado do Ministério Público naquelas diligências, optando o legislador pela imposição referida. Essa opção denota, a nosso ver, preocupação pela materialização do princípio da plena defesa dos interesses da criança, competindo ao magistrado do Ministério Público atuar com esse objetivo em qualquer fase do processo. Um dos princípios orientadores do processo tutelar cível, consagrado no artigo 4º, número 1, alínea C, é o princípio da audição e participação da criança, e sendo a sua opinião tida em consideração pelas autoridades judiciárias na determinação do seu superior interesse, como rege o artigo 5º, número 1, o que concretiza o princípio consignado em diversos instrumentos internacionais, designadamente no artigo 12 da Convenção sobre os Direitos da Criança e nos artigos 6º, alíneas B e C, e 12º, número 2, alínea D, da Convenção Europeia sobre o Exercício dos Direitos da Criança, que está vigente em Portugal desde 1 de julho de 2014. As diversas alíneas do artigo 5º, número 7, contêm o formalismo a seguir quando se realiza a tomada de declarações à criança. Abordamos especificamente esta questão da audição da criança, mas não vamos desenvolvê-la, pois sabemos que será tratada no painel da tarde. E, portanto, é só uma leve consideração. Porque achamos relevante, ainda a propósito da presença obrigatória atrás referida, realçar o papel do Ministério Público no decurso da diligência em causa. De acordo com o disposto na alínea B do número 7 do artigo 5º, a inquirição da criança é feita pelo juiz. O Ministério Público e os advogados podem formular perguntas adicionais. Esta norma prevê, assim, a hipótese da presença de advogados no decurso daquele ato processual, presença essa que, em nossa opinião, poderá não ser admitida, proferindo o juiz, se necessário, prévio despacho nesse sentido, com fundamento na salvaguarda do direito da criança ou jovem ao sigilo das suas declarações e sempre na defesa do seu superior interesse. Porém, a presença do Ministério Público, face ao que dispõe o número 3 do artigo 17, mantém-se obrigatória, pelo que, em qualquer circunstância, a audição da criança é feita, pelo menos, com a intervenção do juiz e do magistrado do Ministério Público, podendo este formular outras perguntas para além daquelas que tiverem sido feitas pelo juiz. Isto não está a funcionar. Representa, de igual modo, uma novidade legal a norma contida no artigo 18, número 2, que impõe a nomeação de advogado à criança nas seguintes situações. Quando os interesses da criança e os dos seus pais, representante legal ou de quem tem a sua guarda de facto sejam conflituantes, e eu indico algumas situações exemplificativas, ou quando a criança, com maturidade adequada, o solicitar ao Tribunal. Considerando as específicas competências do Ministério Público em benefício na defesa dos interesses da criança envolvida, legalmente reconhecidas pelo regime, e tendo sempre presente o respeito pelo princípio do superior interesse da criança que deve pautar a sua atuação, parece-nos que, pelo menos na primeira situação elencada, se mostraria desnecessária a prevista nomeação de advogado. Na verdade, garantindo o nosso ordenamento jurídico, ao contrário de outros na União Europeia, a intervenção do magistrado do Ministério Público nos moldes referidos, a atuação de outro interveniente processual poderá entender-se como despicienda. Porém, reconhece, na opção do legislador, preocupação pela inclusão no regime da solução encontrada na Lei de Promoção de Crianças e Jovens em Perigo, logo na sua versão inicial, bem como, mais recentemente, na Lei 130/2015, de 4 de setembro, que alterou o Código de Processo Penal e aprovou o Estatuto da Vítima, regendo o artigo 22 daquele Estatuto sobre os direitos das crianças vítimas, concretamente os números 3 e 4 deste artigo, e que permitem a nomeação de patrono à criança nas mesmas circunstâncias, havendo assim, por parte do legislador, uma preocupação da harmonia do sistema. Por outro lado, tendo presente o paralelismo com a Lei de Promoção,
Esta opção legal permitirá, certamente, uma excelente colaboração entre o magistrado do Ministério Público e o advogado da criança em prol da melhor defesa dos seus interesses, cujo alcance sairá reforçado, em nossa opinião. Abordamos agora o que dispõe os artigos 27 e 28 sobre a conjugação de decisões e as decisões provisórias e cautelares. O fim visado pela regra constante do número 1 do artigo 27 é a harmonização das decisões proferidas em processos de diversa natureza relativamente à mesma criança ou jovem. Para além dos processos tutelares cíveis e de promoção e proteção expressamente referenciados nesta norma e os tutelares educativos que estão ali omissos, mas que também deveriam estar mencionados face ao que dispõe o artigo 11, número 1 e o artigo 43, número 3 da LTE, que também faz apelo à articulação de decisões preferidas no processo tutelar educativo e no tutelar cível. Deverá o Tribunal ter ainda em consideração o que dispõem os artigos 14, número 2 e 37b, número 1 da Lei 112/2009, de 16/9, com as alterações introduzidas pela Lei 129/2015, de 3/9, ou seja, estamos aqui a falar da Lei sobre a Violência Doméstica. Dispõe o número 2 do artigo 14 e que diz respeito à atribuição do Estatuto de Vítima, que sempre que existam filhos menores, o regime de visitas do agressor deve ser avaliado, podendo ser suspenso ou condicionado nos termos da lei aplicável. Por sua vez, o artigo 37b, número 1 da mesma lei, dispõe: as decisões finais transitadas em julgado que apliquem medidas de coação restritivas de contactos entre progenitores em processos por prática do crime de violência doméstica são comunicadas para os devidos efeitos à secção de família e menores da instância central do Tribunal de Comarca da Residência do Menor. Estas normas impõem a desejada articulação entre os processos de crime e os que correm nas secções de família e menores ou constituídas como tal nos termos do artigo 8º, número 3. Se, no âmbito da providência tutelar cível, houver conhecimento da atribuição do Estatuto de Vítima, nos termos do artigo 14, ou houver conhecimento da aplicação de medida de coação que restrinja os contactos entre progenitores, aplicada em processo cujo objeto seja a prática do crime de violência doméstica, deve tal circunstancialismo ser tido em consideração pelo juiz da secção de família e menores. Ainda que se trate de decisão provisória, caso já exista processo pendente e tenha sido preferida uma decisão provisória, que tenha sido preferida quer ao abrigo do artigo 28, quer na sequência da determinação imposta no artigo 38 do regime, a avaliação dos elementos constantes do processo de crime mostra-se essencial e obrigatória e poderá até levar a uma alteração dessa decisão provisória. É o que nos diz o número 2 do artigo 27. Este regime impõe ao Tribunal uma especial vigilância quanto à detecção de uma situação de violência doméstica, especialmente na tramitação dos processos relativos à regulação do exercício das responsabilidades parentais, onde deverá ainda o Tribunal ter em consideração a presunção estabelecida no número 9 do artigo 40, constituindo esta uma novidade legal, e esta presunção e esta norma diz-nos que se presume que não pode ser exercido em conjunto, não podem ser exercidas em conjunto as responsabilidades parentais relativamente às questões de particular importância quando suceder qualquer uma destas situações, quando tiver sido aplicada a medida de coação de afastamento do progenitor ou da progenitora, pode ser, mas em regra é do progenitor. E também poderá o Tribunal ter que fixar um regime de visitas condicionado ou até, eventualmente, suspendê-lo, face ao que dispõe o artigo 40, número 10 do regime. Peço desculpa, isto de vez em quando não funciona. A intervenção do Ministério Público em exercício de funções na secção de família e menores terá necessariamente que revelar esta preocupação quanto à recolha de todos os elementos necessários à aprovação de uma decisão que seja consentânea com esses específicos contornos do caso e por forma a evitar qualquer colisão entre as duas decisões.
ou mesmo quando exista apenas a atribuição do estatuto de vítima. Se for essa a situação, a atribuição do estatuto de vítima, não há obrigatoriedade de comunicação ao Tribunal, só no âmbito da previsão do 37b número 1, como há pouco referi. Nesta situação concreta da atribuição do estatuto de vítima para cumprir o determinado no artigo 14, número 2, deve o Ministério Público recolher os elementos e requerer o que tiver por conveniente no processo tutelar cível, o que só será conseguido através da imprescindível articulação entre o magistrado titular do inquérito de crime e aquele que exerce funções nas secções de família menores ou constituídas como tal. Há um papel a desempenhar e de veras importante nesta articulação e por isso eu chamo a atenção quanto a esta questão concreta da articulação, porque às vezes não é muito fácil. Deverão os magistrados do Ministério Público de cada uma das áreas de jurisdição, criminal e família e menores, articular entre si, visando o alcance da decisão mais adequada e harmoniosa em benefício da criança. Aqui se inclui, por exemplo, a apreciação da necessidade de ser instaurada com urgência uma providência tutelar cível, designadamente a regulação do exercício das responsabilidades parentais, nas situações em que existe a separação entre os progenitores com a atribuição do estatuto de vítima a um deles, nos termos do artigo 14, número 2, ou a aplicação da medida de coação a calor do artigo 37b, número 1, e não existe ainda qualquer processo. Está subjacente esta orientação também na diretiva da PGR número 1/2014, concretamente no seu ponto 6º, capítulo 10º, que dispõe especificamente sobre a questão da suspensão provisória do processo referente ao crime de violência doméstica e que apela ao contacto pessoal entre os magistrados da área crime e da área de família, tendo em vista a troca de informações e a coerência das intervenções. De igual modo, nas orientações internas existentes nas diversas comarcas, está subjacente esta necessária articulação e os magistrados têm necessariamente que considerar essas orientações no exercício das suas funções. No que diz respeito à conjugação das decisões proferidas nos processos tutelares cíveis e de promoção e proteção, a regra da apensação estabelecida no artigo 11 e o pedido de informação que o juiz deve formular à Comissão nos termos do artigo 81, número 3 da Lei de Proteção, permitem atualmente uma melhor harmonização entre os dois processos, uma vez que a sua tramitação estará a cargo do mesmo juiz e do mesmo magistrado do Ministério Público após a apensação. Finalmente, a norma constante do número 3 do artigo 27 também assume contornos inovatórios e reconduz às situações em que, não havendo processo de promoção e proteção ainda instaurado e detectando-se indícios de uma situação de perigo vivenciada por aquela criança, caberá ao magistrado do Ministério Público instaurar a respectiva ação por apenso à providência tutelar cível pendente. Portanto, será uma situação que é detectada no decurso do processo já instaurado, do processo da providência tutelar cível. A norma prevê assim uma exceção ao princípio da subsidiariedade consignado na linha K do artigo 4º da Lei de Promoção, na medida em que a intervenção em benefício da criança no âmbito da promoção e proteção se iniciará desde logo no Tribunal. Todavia, esta opção do legislador mostra-se consentânea com a regra da apensação já referida, sendo inútil qualquer atuação diferente, pois seguir-se-ia, respeitando a mesma regra, a ulterior apensação ao processo tutelar cível. Já havia esta previsão de se instaurar por apenso ao processo uma ação judicial de promoção e proteção no âmbito da lei tutelar educativa, ainda que haja, nesse particular aspecto, requisitos diferentes a observar nos termos do artigo 43 da mesma lei. Passemos agora à questão dos recursos e o artigo 32, número 1,
diz-nos que as decisões que se pronunciem definitiva ou provisoriamente sobre a aplicação, alteração ou cessação de medidas tutelares cíveis são suscetíveis de recurso, determinando os números 3 e 4 do mesmo preceito legal, a forma de processamento, o prazo das alegações e resposta, a expressa remissão para as normas do Código de Processo Civil quanto ao seu processamento e o efeito do recurso, em regra, meramente devolutivo. O número 1 do artigo 32, logo no seu início, contém uma ressalva quanto à existência de disposição expressa que contraria a regra ali formulada relativa à possibilidade de interposição de recurso nas situações que acabámos de enumerar. Porém, a análise do diploma não revela, a nosso ver, qualquer óbice à regra em causa, pois não detectamos disposição que expressamente a afaste, o que permitirá concluir pela recorribilidade de todas as decisões referentes à aplicação, alteração ou cessação de medidas tutelares cíveis, quer sejam provisórias ou definitivas. Quanto à legitimidade para interpor recurso daquelas decisões, a mesma é atribuída, entre outros, ao Ministério Público. Salvo melhor opinião, esta norma contém um lapso ao remeter para o disposto no artigo 63, e este artigo prevê expressamente a reapreciação hierárquica do despacho de inviabilidade proferido pelo magistrado do Ministério Público no âmbito dos processos especiais de averiguação e, portanto, a nosso ver, carece de fundamento esta menção. Fazia sentido na proposta de lei número 338/12, mas, como sabem, entre a proposta e a versão final da lei houve alterações relevantes e, portanto, agora a referência ao artigo 63, a meu ver, não tem qualquer fundamento. E, passando ainda à questão do artigo 32, número 1, que pode levantar algumas dúvidas, poderá colocar-se a questão da recorribilidade de outras decisões proferidas no âmbito das providências tutelares cíveis, ou seja, daquelas que não versem, a título provisório ou definitivo, sobre aplicação, alteração ou cessação de uma medida tutelar cível. Terá o legislador pretendido restringir os casos em que pode existir recurso das decisões proferidas nestas ações? Suponhamos que o magistrado do Ministério Público requereu, ao abrigo do disposto no artigo 11 do regime e 81, números 1 e 4 da Lei de Promoção, a pensação à providência tutelar cível, por exemplo, uma ação de regulação, do processo de promoção e proteção relativo à mesma criança que corria termos na Comissão de Proteção e que o juiz indeferiu a requerida apensação. Não se conformando o Ministério Público com esta decisão e não versando esta sobre a aplicação, alteração ou cessação de medida tutelar cível, isto é, não cabendo o recurso na previsão do número 1 do artigo 32, quid iuris. Em nosso entender, o artigo 32, número 1, não contém qualquer restrição ao direito de recurso, mas antes contém uma norma especial que consagra expressamente a possibilidade de recurso das decisões ali referidas, quer sejam provisórias, quer definitivas, afastando quaisquer dúvidas que a OTM não dissipava quanto ao recurso relativo às decisões provisórias, quaisquer que elas sejam, independentemente da situação concreta prevista no artigo 28, número 5, a linha A do regime. Por outro lado, sendo permitida a aplicação subsidiária das normas do CPC aos casos omissos, face ao que dispõe o artigo 33, número 1, deve o Ministério Público impugnar aquela decisão, por via do recurso, invocando a violação da regra da apensação prevista nos artigos 11, número 1 do regime e 81, números 1 e 4 da Lei de Promoção, invocando também as normas do nosso Estatuto, e, a meu ver, será um recurso de apelação. O prazo de sua interposição é de 15 dias, para as alegações e também para a resposta, e o efeito, em regra, é devolutivo. Especificamente, quanto ao prazo e ao efeito, consideramos que regem os números 3 e 4 do mesmo artigo 32, por serem normas especiais aplicáveis aos recursos. Relativamente aos artigos 60 a 64 do regime, que têm especial importância para a intervenção do Ministério Público,
O artigo 62 desjudicializou o processo de averiguação oficiosa da maternidade, paternidade ou impugnação desta, o que constitui uma novidade. Compete agora ao Ministério Público, para além da realização da instrução, proferir despacho final sobre a inviabilidade da ação de investigação da maternidade, paternidade ou impugnação desta, decisão essa que será notificada aos interessados, face ao que dispõe o número 3 deste preceito legal. Os interessados dispõem do prazo de 10 dias para requererem a intervenção do imediato superior hierárquico do magistrado MP que proferiu a decisão. Claro, pugnando nesse sentido, nesse pedido, pela viabilidade da instauração da ação oficiosa ou requerendo a realização de outras diligências que se mostrem pertinentes. Caso venha a ser deferida tal reclamação, deverá o magistrado do Ministério Público, consoante os casos, instaurar de imediato a ação oficiosa de investigação da maternidade, paternidade ou impugnação desta ou realizar as diligências ordenadas pelo superior hierárquico. Quando tais diligências se mostrarem infindas, se for esta a decisão do superior hierárquico, deverá o magistrado do Ministério Público, consoante os casos, proferir nova decisão de inviabilidade, esta de igual modo suscetível de reapreciação, ou instaurar a ação. E se o superior hierárquico, no primeiro caso, mantiver a decisão que considerou inviável a instauração da ação? Existe forma de reação por parte do reclamante? Parece-nos que não, uma vez que o regime não prevê a possibilidade de reapreciação judicial, como, por exemplo, a solução encontrada no Decreto-Lei 272/2001, artigo 3º, número 6. Sendo certo que a norma constante do artigo 61, número 2, parte final, mostra-se vazia de conteúdo, não existe agora a possibilidade de recurso no âmbito destes processos especiais, o que não sucedia na versão da proposta de lei número 338/12. Caso venha a concluir pela viabilidade da ação oficiosa de investigação ou de impugnação, o magistrado do Ministério Público instaura a respectiva ação. Neste caso, não há intervenção do superior hierárquico, nem é admissível recurso. Deverá o Ministério Público alegar que foi realizada a instrução da averiguação oficiosa de maternidade ou paternidade ou impugnação desta e juntar à petição inicial os documentos que considere pertinentes à procedência do pedido, designadamente o relatório pericial do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses. Se a ação oficiosa não puder vir a ser instaurada pelo decurso do prazo legal, que, como sabemos, é de 2 anos, face ao que dispõe o artigo 1866, a linha B, prazo de caducidade, o Ministério Público deve prosseguir na realização das diligências e fazer uso dos meios de prova recolhidos no decurso da instrução, para propor em representação do menor, aqui já será em representação do menor que a ação é proposta, a ação de investigação da paternidade ou da maternidade. Em nosso entender, as diligências prosseguem no processo de averiguação, mantendo o Ministério Público competência para a realização da ulterior tramitação. Porém, caso a opção final tomada pelo Ministério Público seja no sentido de não instaurar a ação, tal decisão que não assume a natureza de despacho de inviabilidade, portanto já não estamos no âmbito da tramitação da instrução oficiosa, da ação oficiosa, não é suscetível de reapreciação hierárquica nos termos do artigo 63. Pode haver outro tipo de intervenção hierárquica, mas não a que está consagrada no artigo 63, em nosso entender. Os artigos 1808, número 4, 1865, número 5 e 1841, número 4 do Código Civil não foram expressamente revogados pela Lei 141/2015, que aprovou o regime, havendo atualmente incompatibilidade entre as normas ali contidas e a atribuída competência decisória ao Ministério Público para propor a ação oficiosa de investigação da maternidade ou paternidade ou impugnação desta. Na verdade, estando vedada a intervenção judicial fim da instrução, não pode o juiz atuar em conformidade e que seria ordenar a remessa do processo ao agente do Ministério Público junto do Tribunal competente a fim de a ação ser proposta. Pelo que, numa primeira análise, se poderá entender que há revogação implícita das normas em causa. Ou poderemos interpretá-las numa visão atualista e consentânea com a novidade legal imposta pelo regime, por forma a considerar que tem aplicação para o Ministério Público quando a ação deve ser proposta noutro tribunal, face à regra geral da competência territorial prevista no artigo 80, número 1 do Código de Processo Civil. Ou seja, de acordo com esta interpretação, caso a ação oficiosa deva ser instaurada noutro tribunal,
competente em razão do território por ser esse o domicílio do réu, o magistrado do Ministério Público que instruiu a averiguação remeterá o processo em causa ao colega da comarca competente para aquele fim, consignando nos autos que, em seu entender, haverá viabilidade na propositura da ação. Mas esta posição poderá levantar algumas questões que eu aqui também refiro. Tal remessa deverá ser acompanhada da PI já elaborada? Na negativa, poderá a posição tomada pelo primeiro magistrado do Ministério Público titular vincular o segundo? Ou este poderá tomar diferente posição no processo, entendendo, por exemplo, que a ação é inviável? Outra questão que se tem colocado na interpretação destas normas do regime é de saber se o processo de averiguação deve ser registado na secção judicial e de seguida remetido ao Ministério Público para instrução e decisão, ou se deverá ser apenas registado nos serviços do Ministério Público, tal como sucede nas ações respeitantes ao Decreto-Lei 272/2001 da competência do MP. Na opção pela primeira solução, releva a redação dos artigos 6º, linha I, do regime, e 123, número 1, linha L, da Lei da Organização dos Serviços Judiciários, Lei 62/2013, consagrando a competência das secções de família e menores para os processos especiais em causa. Portanto, esta competência não desapareceu entre a versão da proposta de lei e a versão final do regime, não foi feita qualquer alteração e mantém-se. Sufragando este entendimento, o processo será necessariamente registado na secção judicial e logo remetido ao Ministério Público para instrução e decisão ao abrigo do disposto nos artigos 17, número 2 e 60, número 1 do regime. E, afinal, o processo será devolvido à secção judicial, onde ficará arquivado. Se durante a instrução houver necessidade de condução coerciva de faltosos e ou a sua condenação em multa, porque se trata de um processo da competência especial da secção de família e menores, será o mesmo remetido ao juiz com aquela promoção do Ministério Público, tal como já se sucedia no âmbito da OTM e recorrendo subsidiariamente às normas do Código de Processo Civil ao abrigo do disposto no artigo 33, número 1 do regime. Optando pela segunda solução acima enunciada, releva-se a patente de judicialização operada pela lei nova, pretendendo o legislador, tal como já sucedeu com o Decreto-Lei 272/2001, retirar esta matéria da competência do juiz, com todas as consequências inerentes. Assim, face à transferência da competência decisória para o Ministério Público, o processo será registado apenas nos serviços do MP e aqui arquivado após a instauração da ação ou a prolação de despacho de inviabilidade. Poderá suceder que o processo deva ser remetido ao colega da comarca competente, aos serviços do MP respectivos, para a instauração da ação, caso o réu tenha domicílio em local diferente, atendendo à regra geral que há pouco referimos do artigo 80, número 1 do Código de Processo Civil, ficando aí arquivado logo após a instauração da ação. Seguindo este entendimento, eu já estou mesmo a terminar, é só este. Seguindo este entendimento, é mesmo o fim, deparamos com uma relevante dificuldade, inexistindo de norma expressa no regime atribuindo competência ao juiz para intervir no âmbito destes processos especiais, exclusivos do Ministério Público, parece-nos inviável o recurso à condução coerciva de faltosos e ou a sua condenação e multa, o que causará eventual perturbação na recolha dos elementos probatórios a realizar na fase de instrução. A título meramente exemplificativo e especificando aqui uma situação que acontece muito nas averiguações oficiosas de paternidade, ainda que se opte por esta solução, nada obsta a nosso ver que o Ministério Público, numa dessas situações, alegue na ação de investigação de paternidade a verificação da presunção da alínea E do número 1 do artigo 1871 do Código Civil, na situação em que o pretenso pai não comparece para prestar declarações no decurso da instrução ou não se apresenta para realização de perícia médico-legal a que aceitou submeter-se. E é mesmo o fim. Muito obrigada pela vossa atenção e peço desculpa por me ter excedido um pouco. Muito obrigada.